estimado e incansável trabalhador Padre Gleison, nosso pároco e vigário episcopal, estimado Frei Wellington, diácono Sérgio, queridos irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles de perto e de longe que nos acompanham pelas redes sociais. Que alegria poder estar com vocês aqui hoje, nessa missa campal. E como já disse antes da missa, tive o privilégio de inaugurar o nosso centro de pastoral Padre Pedro, a nova capela do Santíssimo Sacramento. E vejam, na semana que antecede Corpus Christi, no dia de São Barnabé apóstolo, na semana em que celebramos Maria, Mãe da Igreja, e já nos preparando para a festa do nosso padroeiro Santo Antônio no próximo dia 13, na próxima segunda-feira. Estamos no mês de junho, que é o mês do amor, porque é o mês do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. E nesse mês de junho nós, no domingo passado, celebramos Pentecostes, o Espírito Santo, que é o amor. Vamos celebrar também o Dia dos Namorados, vamos celebrar Corpus Christi, a Eucaristia, presença real de Jesus, que nos amou até o fim e que permanece conosco pelas estradas da vida. Então estamos no mês do nosso padroeiro, no mês do amor. E Santo Antônio é o santo do amor a Deus, do amor aos pobres, é o santo da partilha, é o santo do amor. Então estamos aqui para pedir também a intercessão de Santo Antônio por nós, por esta paróquia. É o santo da família. Quantas famílias passando por momentos difíceis, por conta da pandemia, do desemprego, da fome, da falta de oportunidades, das desigualdades, injustiças, enfim. Celebrar Santo Antônio é pensar nos pobres, é o santo dos pobres, do pão. Infelizmente o pão está faltando na mesa dos pobres. Muita gente passando fome ou com insegurança alimentar. Então celebrar Santo Antônio é pensar em tudo isso. Pensar no irmão que não tem o que comer. É o pão dos pobres. E pedir para que possamos superar essa situação de fome, de desemprego, de crise. Pedir pelos nossos governantes, por aqueles que têm poder de decisão, por todos nós que queremos colaborar para amenizar a dor e o sofrimento dos irmãos, cada um a seu modo. Temos tantos grupos de voluntários que vão ao encontro dos irmãos que passam fome, que estão em situação de rua. Então quero agradecer como bispo todo o trabalho social dessa paróquia, mas de nossa igreja, de outras igrejas, pessoas, grupos de dentro e de fora da igreja, que se colocam a serviço da vida, que vão ao encontro de quem sofre. A igreja em saída, como pede o Papa Francisco. Então, nessa proximidade da festa de Santo Antônio, colocamos no altar todo o sofrimento humano, pedindo pão em todas as mesas, que é o tema do nosso Congresso Eucarístico Nacional, e o tema também do nosso Corpus Christi, pão em todas as mesas. Pão em todas as mesas. Esse é um direito de todo ser humano, a ter uma vida digna. Então, vamos dar a nossa colaboração, vamos rezar, vamos ver o que é possível fazer para amenizar a dor de tantos irmãos e irmãs. Bom, queridos irmãos e irmãs, vejam, hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. E que bom estarmos aqui hoje como comunidade reunida. Padre Gleison me disse que tem várias pessoas de outras paróquias, de outras cidades,
vieram para a missa, para o show, logo após a missa. Mas estamos aqui como igreja, como comunidade, como expressão, né, da Santíssima Trindade. Vejam, tem um teólogo que diz assim: no princípio de tudo, não havia a solidão de um, mas a comunhão de três. Olha que bonito. No princípio de tudo, não havia a solidão de um, mas a comunhão de três. Ou seja, Deus nunca foi solidão. O nosso Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas num só Deus. A pessoa do Pai, o Criador, a pessoa do Filho, o Salvador, e a pessoa do Espírito Santo, o Santificador. Três pessoas numa única unidade, substância, natureza. Três pessoas num só Deus. Nosso Deus é uno e trino, a Trindade Santa. Nosso Deus é família, nosso Deus é comunhão. Nosso Deus nunca foi solidão. Por isso, se queremos ser cristãos, católicos, nós precisamos querer viver em comunidade. Hoje muitas pessoas falam: eu tenho fé, mas não preciso da igreja. Nós precisamos da comunidade. Eu cheguei aqui um pouco após o meio-dia, quantas pessoas trabalhando nessa festa. Isso é comunidade. Isso é a expressão concreta da Trindade. A nossa fé é comunitária. Não é individual. É lógico que precisamos ter os momentos pessoais, individuais de encontro com Jesus. Mas a nossa fé é comunitária. Por isso precisamos sim da igreja. Igreja significa povo de Deus, comunidade reunida na fé. Deus é Trindade, queridos irmãos e irmãs. É o mistério da Santíssima Trindade que hoje celebramos. Três pessoas num só Deus. Mistério. O que significa mistério? Aquilo que a nossa razão não é capaz de compreender totalmente, apenas parcialmente. É o mistério da Santíssima Trindade. Quando a gente fala eis o mistério da fé, em teologia e na liturgia, é aquilo que a gente compreende, mas não totalmente, porque a nossa razão é limitada. Se fôssemos capazes de compreender totalmente os mistérios de Deus, seríamos como Ele. Então, reconhecer com humildade que não somos capazes de compreender tudo, mas na fé, no olhar da fé, acolher esse mistério da Trindade e fazer parte dessa família trinitária, entrar nesse mistério de amor. A Trindade é a melhor comunidade, é a comunidade perfeita. A nossa comunidade humana é imperfeita, porque somos imperfeitos. Mas olhando para a comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente procura melhorar a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa família, as nossas relações, queridos irmãos e irmãs. Como precisamos melhorar nossas relações interpessoais. A Trindade é inter-relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em perfeita relação de amor. Celebrar a Trindade significa pensar como anda a nossa relação com Deus, com o próximo, com o pobre, com o necessitado, como anda a nossa relação comigo mesmo, como anda a minha relação com a natureza, com a nossa casa comum. Vejam, isso é celebrar a Santíssima Trindade. Como estou me relacionando nas redes sociais? A gente não fala em redes sociais? Como me relaciono ali nas redes sociais? Estou sendo ali uma expressão de amor, de misericórdia, de paz? Ou estou sendo um instrumento de ódio, de divisão, de conflito? Vejam, isso é Trindade, queridos irmãos e irmãs.
Como anda a nossa relação entre nós? Quantas divisões, quantas famílias divididas, quantos conflitos. Celebrar a Trindade é pedir a graça de vivermos em comunidade, respeitando as diferenças, buscando o diálogo, colocando os nossos dons a serviço do bem comum, do bem de todos. Vejam, quantas pessoas trabalhando nessa festa. Perguntava ao padre Gleison hoje à tarde. Mais ou menos 250 pessoas trabalhando diretamente na festa. Isso é comunidade, não é? Isso é igreja. E todo mundo trabalhando aí nas barracas com alegria e com amor, de maneira voluntária. E eu pude perceber isso hoje, andando pelas barracas. O pessoal cheio de alegria, fazendo por amor a Jesus e com amor. Isso é expressão da Santíssima Trindade. A nossa fé, repito, não é uma fé individualista, é uma fé comunitária. E uma palavra breve sobre a primeira leitura. Vejam, a sabedoria de Deus. A sabedoria que acompanhou a criação de tudo. O Espírito Santo é criador, ele cria, recria, transforma. E a sabedoria que com Deus se apresenta como mestre de obras. Ah, se deixássemos a sabedoria de Deus construir a nossa vida, né? O nosso edifício. Nós estamos construindo a igreja. Se a sabedoria de Deus for de fato o nosso mestre de obra, certamente vamos construir um ser humano, mais solidário, mais fraterno. Então vamos permitir que essa sabedoria de Deus construa a nossa vida, ou reconstrua a nossa vida, né? Então a sabedoria como mestre de obra, a sabedoria que brinca na presença de Deus, que bonito. A sabedoria que é alegria. É tão bom ver as crianças brincando ali. Estavam todas preparadas aqui para dançar a quadrilha. É tão interessante ouvir isso. A sabedoria que brinca na presença de Deus e ver as crianças brincando. Nós estamos na Diocese da Alegria. A Santíssima Trindade deve nos ajudar a viver essa alegria, né? A sabedoria brincando todo o tempo na presença de Deus e alegrando-se em estar com os filhos dos homens. Vejam, a sabedoria se alegra de poder estar conosco. Agora uma pergunta para vocês pensarem: será que nós acolhemos a sabedoria? Será que nos deixamos guiar pela sabedoria de Deus? Ou queremos que Deus pense como nós? Vejam, a alegria de Deus, a alegria da sabedoria é estar conosco. E Jesus prometeu estar conosco até o fim. Nos prometeu o Espírito Santo que nos acompanha. A questão é saber se nós acolhemos essa sabedoria em nossa vida. Depois, a segunda leitura é tão bonita, as tribulações, né, que fazem parte da vida. Tudo é ocasião de crescimento, de santificação. A tribulação de São Paulo gera constância, gera perseverança. E a perseverança produz a fortaleza, a virtude provada. E a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós somos a habitação da Trindade. Jesus falou isso. Nós somos a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos a habitação do amor. E graças a esse amor que está dentro de nós, a gente enfrenta as tribulações com perseverança, com constância, com fortaleza, com esperança, e não seremos decepcionados. Se inauguramos hoje o centro de pastoral Padre Pedro,
e a capela do Santíssimo, é porque houve muita perseverança do nosso pároco, da equipe dele, nessa obra. Em situação adversa, de crise, de pandemia, a perseverança, as tribulações, a fortaleza e a esperança de dias melhores, sempre, né? Cultivar a esperança. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus a fé que temos, que é uma fé trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas num só Deus. Quando a gente se dirige ao Pai, estamos nos dirigindo à Trindade. Ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Quando a gente diz Deus, nós estamos pensando na Trindade. É lógico que às vezes nós nos dirigimos ao Pai eterno, às vezes ao Filho e às vezes ao Espírito Santo, mas é o único Deus. 3 pessoas num só Deus. Vamos entrar nesse mistério de amor e permitir que esse amor transforme a nossa vida, nos ajude a viver em comunidade, como irmãos e irmãs, somos todos irmãos, respeitando as diferenças, vivendo essa comunhão. É o desejo de Cristo, que todos sejam um, que todos vivam a unidade, e a Santíssima Trindade é o modelo daquilo que devemos ser nós. Olhando para a Trindade, pedimos: Senhor, ajude-me a viver em comunidade, ajude-me a ser igreja, ajude-me a relacionar bem com os outros, ajude-me a ser uma testemunha de amor, de paz e de justiça. Quero desejar a todos vocês uma feliz festa, feliz festa. Agradecer a oportunidade de estar aqui, gratidão pelo convite, Padre Gleison. E vamos, a exemplo de Santo Antônio, vamos ser uma expressão de amor nesse mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.